iniciar. Então, começando hoje a série chamada A Primeira Vez de Josué. É óbvio que não há conotação sexual alguma nisso, mas Josué ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Josué pela primeira vez teve um contato direto com o Senhor. Josué pela primeira vez foi direcionado pelo próprio Deus. E a gente vai falar desse diálogo entre Deus e Josué. Diálogo não, foi na verdade um monólogo. Só Deus falou, Josué só ouviu, e o resultado disso foi surpreendente e maravilhoso. Josué capítulo 1 diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este Deus falou a Josué, filho de Num, e servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Dando uma introdução nessa série que nós iniciamos hoje, e vamos até sábado, é uma série composta por 4 capítulos, terça, quinta, sexta e sábado. Vamos pular a quarta, porque a quarta vai ser amanhã a minha célula online aqui. Como introdução dessa série, eu quero só contar um pouquinho do contexto quando Deus falou com Josué. Como que acontecia? Josué era um guerreiro do exército dos hebreus, conduzido em cada uma das suas decisões e dos seus passos por Moisés. Moisés ouvia a Deus, Moisés era direcionado por Deus e, consequentemente, ele passava essas direções ao povo de Deus. E dentro desse povo de Deus estava Josué, dentro do exército, guerreando as guerras direcionadas por Moisés e, consequentemente, por Deus. Só que, assim como acontece com todo ser humano, Moisés morreu. E Deus, então, tratou diretamente com Moisés, com Josué. Deus, então, começou a dialogar, a falar, a direcionar Josué diretamente, pessoalmente. Foi a primeira vez que Josué ouviu Deus falando pessoalmente. Foi a primeira vez que ele ouviu e teve a experiência de Deus o direcionar. E claro, dali para frente, essa relação, esse relacionamento entre Deus e Josué, ele foi desenvolvido e o resultado disso foi que Josué conduziu o povo de Deus para dentro da terra prometida, vencendo cada um dos reinos, conquistando cada uma das terras, porque afinal esse era o propósito de Deus para ele. Por que eu digo com ênfase para ele? Porque o propósito de Deus para Josué não necessariamente seja o propósito de Deus para nós. Acredito que não haja ligação alguma entre o que Deus tinha para Josué e o que Deus tem para nós. Deus não nos chamou como guerreiros, nós não empunhamos armas nas nossas mãos, nós não conquistamos terras, não vencemos reinos. Claro que isso não num contexto humano, mas sim em um contexto espiritual. Então, não adianta dizer assim, o que Deus falou para Josué foi para Josué, e o que Deus fala para mim é para mim. Sim, é verdade, mas se não fosse para nós, acredito que não comporia a Bíblia. Não estaria o que Deus falou para Josué na Bíblia, para que também isso atingisse as nossas vidas. Não no sentido das mesmas promessas, mas acredito que num sentido do mesmo comportamento.
Deus queria que Josué tivesse um determinado comportamento. E aí eu fiquei, óbvio, pensando sobre isso. Por que Josué? Existiam outros guerreiros no exército, óbvio. Existiam outras pessoas. Existia, por exemplo, Caleb. Por que Josué? Primeiro, porque Josué, ele já foi classificado no versículo 1 como aquele que estava mais preparado a receber o que Deus tinha para falar e estava mais preparado a cumprir o propósito que Deus tinha para o povo. Porque logo no primeiro versículo, a Bíblia fala em Josué 1:1 que Josué era filho e Josué era servo. Josué era filho de Num e Josué era servo de Moisés. Aliás, Num colocou outro nome em Josué. Josué não chamava, na verdade, Josué. Josué se chamava Oséias. Então ele recebe 2 batismos, vamos dizer assim. O batismo de Num como filho, Oséias. O batismo de Moisés como servo, Josué. Por que eu digo e chamo a atenção para as condições de filho e servo? Porque são essas as nossas mesmas condições. Nós somos filhos de Deus e somos servos de Deus. Ah, mas Jesus disse em João 15 que já não nos chama servos, que ele nos chama de amigos. Sim, verdade, claro que num contexto voltado aos apóstolos que com ele caminhavam. Porém, nós somos conhecidos como servos de Deus, aqueles que estão dispostos a servir. E somos conhecidos como filhos de Deus, aqueles que não carregam apenas a condição de criaturas, mas que por intermédio do amor de Jesus Cristo e da entrega de Jesus Cristo e da fé em Jesus Cristo, somos feitos filhos de Deus. Então, o que Deus tinha para Josué como direção comportamental serve para nós. O que Deus direciona a Josué na primeira palavra, no primeiro diálogo, ou no primeiro monólogo, serve para nós. Porque nós somos filhos e somos servos. E o que Deus falou de tão importante para introduzirmos essa série? Primeiro, Deus falou dispõe-te. Deus ordenou que Josué se dispusesse, tivesse disposição. E isso não pertence a essa geração presente, eu diria. Isso não pertence às próximas gerações. A disposição física e também espiritual parece que ela era uma marca mais forte das gerações anteriores, quando os nossos avós e pais diriam: eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Hoje, com 8 anos de idade, a gente não deixa uma criança andar na rua sozinha. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Hoje, com 14 anos de idade, se uma criança começa a trabalhar, os seus pais são responsabilizados pelo trabalho infantil, nem pode. Então, eu outro dia ouvi uma reportagem que dizia que essa geração atual vai amadurecer perto dos 26 anos. O amadurecimento está cada vez mais longe, principalmente para os homens, que demoram um pouco mais para amadurecer. Mas, embora a disposição pareça uma marca ou uma característica muito mais forte nas gerações anteriores do que na presente, a disposição ela vai sempre ser direcionada, requerida por Deus. É claro que muita gente condiciona a disposição num âmbito físico ou espiritual do estar presente na igreja. Nós aprendemos isso, que você tem que estar na igreja. Só que a disposição física e espiritual não se resume a isso.
Ela está ligada a isso? Claro que está. Mas ela não se resume a isso. Muitas pessoas conseguem ir todos os dias para a igreja, mas não têm a disposição da leitura bíblica. Não tem a disposição da oração, não tem a disposição da visita, não tem a disposição da ajuda ao necessitado. Às vezes tem a disposição de ir para a missão, que Deus fala a Josué, estava ligada à guerra. Josué, você vai ter que ter disposição de guerrear. Você vai ter que ter disposição de direcionar o povo. Você vai ter que ter disposição de me ouvir, de me buscar, de obedecer o que eu estou dizendo. Deus fala para ele, dispõe-te. Dispõe-te e vai conquistar. Dispõe-te e vá realizar. Dispõe-te e vá trabalhar. Muitas pessoas querem as conquistas do que Deus tem para nos dar, mas nem todas têm a disposição que Deus disse a Josué que ele devesse ter. Em segundo lugar, o que Deus disse a Josué de importante nesse primeiro monólogo? Deus falou e Josué ouviu. Deus disse assim: meu servo Moisés é morto. Por que é importante Deus dizer a Josué que Moisés estava morto? Porque Moisés não morreu, obviamente, perto de Josué ou perto do povo, para que o povo soubesse, ou para que Josué soubesse, olha, ele morreu. Ninguém viu Moisés morrer. Moisés, na verdade, foi conduzido por Deus a um monte em que ele pudesse enxergar de lá de cima a terra prometida. E quando ele viu a terra prometida, Deus o recolheu ali. Então ninguém soube o exato momento, a exata hora em que Moisés morreu. Ninguém sabia nem que morto ele estava. Então foi necessário que Deus dissesse a Josué: Moisés está morto. Mas qual a parte espiritual disso? A parte espiritual era que Deus estava chamando Josué a um relacionamento mais íntimo, mais próximo, a um relacionamento mais maduro, em que ele agora já não seria direcionado por alguém, ele já não seria conduzido nos seus passos, nas suas decisões, na sua direção, ele já não seria mais guiado na sua relação com Deus. Agora era com ele. Agora era tete a tete, algo pessoal. E muitas vezes nós desprezamos isso. E infelizmente, vou dizer assim com clareza, infelizmente, muitas pessoas conduzem outras pessoas a uma eterna imaturidade, a uma eterna intermediação de relacionamento com Deus, a uma eterna curatela, tutela. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas estão sendo conduzidas a nunca amadurecer, a sempre depender. Você depende do teu líder, você depende da célula, você depende do teu pastor, você depende do teu bispo, você depende. É claro que num primeiro momento nós dependemos sim, somos como crianças. A criança não faz nada sozinha. Mas as crianças crescem, as crianças amadurecem. E as crianças, ao passar do tempo, elas vão assumindo comportamentos diferenciados e responsabilidades. Será que não está na hora de amadurecermos? Ah, então vou ligar para o meu pastor e falar que eu não preciso dele. De forma nenhuma. Ah, então eu vou falar para o meu pastor, para o meu líder, para o meu bispo, oh, quer saber? Eu não dependo mais de você, agora sou eu e Deus, a gente está assim. Calma. Isso não é do dia para a noite. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso vem de um relacionamento que vai sendo amadurecido. Josué era filho. Josué era servo. Josué ouvia Moisés até o ponto que Deus falou: Josué, agora é com você. Sou eu e você. E Deus tem chamado o seu povo a esse relacionamento. Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo, onde, lógico, a gente tem acesso às redes sociais e a gente tem acesso às lives, às pregações, aos cultos, mas não tem a imposição de mão. Você vai à igreja, nós estamos
respeitando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, pelo menos a maioria das igrejas, e já não tem o contato físico. E às vezes nem acontece mais aquela conversa de final de culto, onde tem um aconselhamento. Tá difícil, às vezes marca por um celular, às vezes nem marca. O que Deus espera? Que nós o busquemos, que nós o ouçamos, que nós recebamos diretamente dele a direção, a palavra, a voz. Josué não conhecia a voz de Deus, e Deus permitiu que Josué conhecesse. E Deus quer que nós conheçamos a sua voz nesse tempo. Não a voz da nossa consciência, a voz de Deus, que acalma, que direciona, que traz paz, que alimenta, que fortalece. Porque o terceiro ponto que fala a Josué está aqui no versículo 3. Ele fala assim: eu vou cumprir promessas na tua vida. Ele fala: todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu te darei, como prometi a Moisés, meu servo. Deus estava dizendo: eu vou cumprir promessas. E Deus tem promessas sobre as nossas vidas. E o mais maravilhoso disso é que o que Deus prometeu não volta para ele vazio. Então, olha que apresentação rica de Deus a Josué. Olha que coisa maravilhosa como Deus se apresenta a ele. Deus fala assim: dispõe-te, agora é com você diretamente, porque eu vou cumprir na tua vida promessas. Ah, bispo, mas as promessas não eram para ele e nem para Moisés. As promessas eram para o povo. Vinham lá de Abraão, passaram pelos filhos de Abraão, netos de Abraão, porque o propósito era o povo. Sabe o que Deus tem feito nesse tempo de quarentena? Cumprido promessas. Promessas de livramento, promessas de cura, promessas de suprimento, promessas de avivamento. Deus tem cumprido promessas. E nós não podemos desprezar isso. Então, quando Deus fala dessa forma com Josué, óbvio que Josué se dispõe, se enche da presença de Deus, se enche da promessa de Deus e busca viver absolutamente tudo o que Deus havia prometido. E esse tem que ser o nosso comportamento. Isso é o que Deus espera de nós. Hoje, só uma introdução. Quinta-feira a gente continua essa série com o segundo capítulo. Nós vamos seguir os versículos. Lemos até o 4, vamos falar do 5, depois do 6 e do 7, depois do 8 e do 9, e vamos sim viver aquilo que é o propósito de Deus para nós. Amém? Tenhamos o comportamento que Deus espera, não o comportamento que os homens esperam. Homens padronizam comportamentos. Deus não padroniza. Deus não padroniza. Deus direciona. Deus ama. Deus capacita. Deus fortalece. O Senhor tem para cada um. Ele falou: Josué, agora somos